É claro que daquilo resultou bem. Será que Maleudil é um animal cuja caminhada podemos impedir? Ou uma folha para que possamos torcer sua forma? Não importa o que você faça, ele extrairá algum bem dali, mas não o bem que ele tinha preparado para você se você tivesse obedecido a ele. Esse bem está perdido para sempre. O primeiro rei e a primeira mãe do nosso mundo fizeram o que era proibido, e ele tirou o bem dali no final. Mas o que eles fizeram não foi bom, e o que perderam nós não vimos. Meus amigos, tudo bem? Olá, estou aqui de volta. Vou compartilhar mais uma experiência literária que eu tive, né, com vocês. Hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, ó, Perelandra, né, do C.S. Lewis. Esse livro aqui, ele é a sequência da trilogia cósmica de Além do Planeta Silencioso, tem vídeo aqui no canal. E o último livro da série vai ser, deixa eu organizar aqui, Uma Força Medonha, né? Que há outros temas, né, pelo que eu estava vendo aqui, que ele pode ser chamado como a face oculta da violência, né, ou a grande abstração ou o grande terror, né? E aqui no o tema aqui da Martins Fontes, o título traduzido, né, pela editora Martins Fontes é Uma Força Medonha. Esse é o terceiro, nós vamos falar em breve sobre ele, mas chegou a vez de Perelandra, né? É interessante dizer que a trilogia cósmica do Lewis foi escrita entre 38 e 45, 1938 a 1945, tá? Perelandra, por exemplo, foi escrita em 1943 e Uma Força Medonha em 1945. O que quer dizer com isso, tá? Porque as Crônicas de Nárnia, que é a saga mais o ápice ali de Lewis, né? Ela é escrita entre 1950 e 1956. Então, basicamente, um livro por ano ali ele foi lançado. Então, lá é a obra-prima de Lewis, mas essa aqui ela veio anteriormente. E então, a gente vai encontrar ah, coisas em Nárnia que foram testadas, né? Eu posso dizer dessa forma, aqui na trilogia cósmica, tá? Já falei no capítulo anterior, no livro anterior, no vídeo anterior, que Lewis ele é o rei das alegorias, né? Então ele como um cristão, né, devoto, ele foi ateu há muito tempo e através de sua amizade com os Inklings, principalmente com J.R.R. Tolkien, ele ele se tornou cristão, né? Apesar de ser protestante, né? Mas se tornou cristão porque ele era ali da Irlanda do Norte, né? Ah, Irlanda, Irlanda do Norte. Não vou lembrar se é a Irlanda mesmo, a Irlanda do Norte, mas Lewis, ele, após vir para o cristianismo, ele escreveu muito, né, textos religiosos assim. E como eu falei no capítulo anterior também, essa sequência aqui é para ser uma saga de ficção científica sobre viagem espacial, certo? Só que ele não poderia deixar de fora todas as alegorias cristãs que ele coloca em seus livros. Tem um outro livro aqui dele chamado Até que Tenhamos Rostos. E ali ele vai falar sobre o mito, né, de Psique e Eros. E Eros, é isso mesmo, ou é o Cupido, não vou lembrar. É um mito ali da mitologia grega que ele vai fazer uma alegoria para o cristianismo. Então por aí você tira que tudo que Lewis for escrever vai ter uma temática cristã dessa forma. Perelandra não foge disso de jeito nenhum. Após os eventos acontecidos em Além do Planeta Silencioso, em que o Ransom, né, o nosso protagonista aqui, ele vai até Marte, né, que é Malacandra, ele volta para a Terra, que é Tulcandra, aqui na mitologia da trilogia cósmica, e ele recebe uma missão do próprio ah, Maleudil, isso, Maleudil, se eu vou esquecer.
que Maleudil seria o próprio Deus cristão aqui nessa mitologia, tá? Então ele recebe uma missão de ir até Perelandra. Então ele é transportado de uma certa forma até lá, uma forma inclusive incrível, né? Espetacular. Ele vai dentro de um caixão ali, e aí o Oyasa lá o líder lá do planeta Marte o leva até lá com seus poderes celestiais e tudo mais. E ele vai até Perelandra, que, para nossa não muito grande surpresa, é Vênus, né? Então é um planeta que para nós é um planeta desabitado, é o segundo planeta próximo do Sol, né? Mas eles, ele vai chegar até lá e ele não sabe muito bem o que ele irá fazer, mas ele deve ir. E aí eu gosto, não pude deixar de notar que esse livro ele está dividido, na verdade, em alguns debates. Tá? Esse livro é muito filosófico, tá? Ele vai ter, Ransom ele vai se encontrar primeiramente com Lewis, o autor, e vai ter um debate sobre a sua missão para ir até lá. Depois ele vai se lá em Vênus já, lá em Perelandra, ele vai se encontrar com a Dama Verde, que alegoricamente falando, né, Perelandra é um planeta novo que acabou de ser criado os dois primeiros humanos, tá? Que aqui ele vai dizer que é um outro nome, né? Ah, então seria a Eva, né? A Adão a ver seria a Eva de Vênus e tem o seu Adão também, mas nesse momento eles se separaram por algum motivo. Então ele vai ter um debate totalmente filosófico também com a Dama Verde e vão ter vários acontecimentos enquanto esse debate vem sendo, porque Ransom ele é da Terra e na Terra o Oyasa, né, da Terra é mau, o anjo maior é mau e no caso é quem nós sabemos quem estamos falando aqui, né? Se você for fazer essa essa comparação ali, mas quando ele chega lá ele percebe que a Dama Verde, ela não sabe de muita coisa, ela vive em umas ilhas flutuantes assim, e eles não podem ir para a Terra fixa porque isso é uma proibição de Maleudil, o que é muito estranho, né? Mas é a proibição, é a única proibição que eles possuem lá. E aí Ransom vai se encontrar com quem? Com Weston, o vilão, né? O humano lá do livro anterior, que cometeu um assassinato lá, tudo mais. Ele vai chegar também lá em Perelandra, através de uma nave e tudo mais. Então a gente percebe que se Ransom foi enviado por Maleudil, possivelmente o Weston foi enviado por outro alguém, né? E aí vai chegar um momento em que ele vai ter também a discussão, um debate muito filosófico e muito sobre valores, pecados e tudo mais, com o não-homem, que é um personagem aqui muito interessante. É um personagem que, embora esteja no corpo de um homem, não é um ser humano, é uma força, na verdade, maligna, né, maléfica. E Lewis vai a todo instante estar trazendo essas lições de moral, porque isso é alegoria, né? Essas lições para o ser humano aqui, né? Na Terra, para o leitor, né? Ele vai ter um tríplice debate ali com entre Ransom, o Weston, digo, o não homem e a Dama Verde. Vai ter ali uma briga assim entre valores, a Dama Verde querendo aprender e aí o não homem ensinando o que é malefício e desobediência e formas de enganar as leis, né, morais, por assim dizer, e o Ransom preocupado em ela cair. Basicamente, nós vamos ter aqui uma grande alegoria ao Jardim do Éden, né? Adão e Eva, na qual Eva foi tentada e caiu. E Ransom agora ali está na missão de ser aquele que vai impedir que a Eva daquele mundo venha possibilitar a queda dos seres humanos.
E aí ele vai ter um debate magnífico aqui contra o próprio eu locais dele, né? O próprio eu falador, né? De Ransom, o, o Ransom interno. Então vão ter alguns capítulos aqui que é apenas isso mesmo, ele falando com ele mesmo, falando, questionando por que que ele está ali, poderiam ter enviado outra pessoa, a força que ele está tentando debater ali, que é o não-homem, né, que é o tentador mesmo, é algo muito superior e ele é um homem comum, é um cara que gosta apenas de, de calmaria, né? A gente lembra lá de O Hobbit, né? Um cara que tem uma vida simples e é tudo que ele queria, mas infelizmente esses mais simples, ou felizmente, são aqueles que são escolhidos para grandes aventuras mesmo. Então aqui você vai ver muito de Tolkien, porque assim, Lewis aqui aparece no livro, ele é um amigo de Ronson, e Ronson é descaradamente J.R.R. Tolkien, não fiquem em dúvida nenhuma quanto a isso. E o último debate que eu vou ver aqui é contra o próprio Naleudil, quando ele entra em um consenso com ele mesmo, de que ele descobre que qual a missão dele, aí ele vai questionar o próprio ser divino que o enviou até lá para efetuar essa missão. Quando ele entende sua missão, ele vai questionar. No fim, aqui a gente vai ver uma grande luta do bem contra o mal, que o bem é bem e mal é mal aqui nesse cenário, não há linha cinzenta como George Martin, né, em seu livro, não. Aqui o bem é o bem, o mal é o mal, não é relativo nada disso. Existe um padrão de moral, né, nos livros de Lewis, nos livros de Tolkien, e vai ser dessa forma. E no fim, aqui uma coisa que eu vou achar muito interessante é porque, sabe aquela pintura O Nascimento de Vênus? Então ali tem toda tem toda a mitologia, né? Não só na pintura, de que Vênus nasceu da espuma e, e aí tem também a história de Ares, né? O deus da guerra. Mitologia grega, é um greco-romano ali, e aí ele vai fazer uma grande comparação aqui, que ele chega a questionar o seguinte, como que esse tipo de conhecimento, sendo verdadeiro, chegou a nós na Terra através dos poetas e dos grandes filósofos e escritores da antiguidade. Então, segundo Lewis aqui, ele vai identificar algo semelhante a Paulo, o apóstolo Paulo lá no Novo Testamento da Bíblia, que ele chegou na Grécia um dia e viu um altar ao Deus desconhecido e ele usou daquele artefato ali para pregar sobre o Deus dele, né, sobre Jesus, e é isso que vai é, acontecer aqui. Lewis vai fazer. Ele fala, igualmente Tolkien, que os mitos que existem hoje, as lendas antigas e as mitologias antigas, nórdica, e o próprio Tolkien pegou da mitologia nórdica quase tudo, assim, por exemplo, os elfos, né? E mitologia grega e tudo mais, são é, partes, partes de uma crença, né? Parte da filosofia cristã, da doutrina cristã e de tudo que existe. Então, as formas como chegaram é muito incerto e é um pouco sobre o que é tratado aqui, mas que chegaram através de outros meios além do cristianismo, por assim dizer. Perelandra é um livro, assim, eu já tinha gostado de Além do Planeta Silencioso. Não digo que é o melhor livro do mundo, mas eu tinha gostado. Mas Perelandra é bom demais. Perelandra aqui te prende, né? Faz a gente ler até o final assim e ansioso por mais. E ali, principalmente quando a gente vê a encarnação ali de dois Oyasa, como a própria deusa Vênus, Afrodite, o próprio deus Ares, a gente olha e fica encantado para quem gosta de mitologia e escritos antigos, mitologia grega principalmente. Aqui é um prato cheio para a gente, né, que a gente consegue aproveitar muito mais. Meus queridos, esse livro é magnífico, a imaginação de Lewis é tremenda, tremenda mesmo e vale muito a pena ler. Estou indo para o último livro e eu estou até pensativo. Acho que vou dar uma pausa para ler só depois, porque depois que acabar é isso, né? Acabou a trilogia cósmica.
Eu tive esse mesmo sentimento quando estava lendo as Crônicas de Nárnia, e no último ali, a última batalha, foi o livro que eu mais demorei, não porque era ruim, mas é porque eu queria ler bem devagarzinho para não acabar. Então é isso. Mas a gente vai trazer em breve sim a Força Medonha aqui. Já está aqui, inclusive, no nosso acervo, na nossa estante, né? E, e é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que eu não tenha dado muito spoiler, mas tudo que eu falei aqui eu só quero que crie um pouco mais de curiosidade em você para que você possa ler também. Se você já leu, compartilha comigo aí o que você achou, que pontos mais a gente pode destacar aqui. Apesar de eu trazer aqui um script dos pontos que eu posso falar, tem muito mais coisas, principalmente nos escritos desses céleres autores, né, como Lewis, Tolkien, Victor Hugo, entre outros, absurdamente importantes. Apesar de que eu seja do time dos clássicos, em breve vou trazer um livro mais atual, aqui de 2020 e poucos, para a gente ter um pouco aí a atualidade também, né? Porque nos nossos dias também existem bons escritores, né? E vamos fazer dessa forma, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, siga por favor, dê um curtir, compartilhe também. É isso, eu vou ficando por aqui. Até mais.